Olá, eu sou o pastor João Milesi, sou o coordenador nacional de missões globais aqui no Brasil. E nesta conferência eu quero compartilhar com você um texto que tenho trabalhado um pouco com ele na nossa Bíblia, na Palavra do Senhor, e quero compartilhar com você aquilo que Deus faz com uma pessoa quando Ele chama e como nós reagimos diante destas circunstâncias, com tudo isso que nós fazemos do modo geral. Então, qual a nossa reação, a nossa maneira de pensar? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos seguir em frente. Eu quero trabalhar nesse momento, com vocês aqui, o texto de Jonas 1, de 1 a 17. E vou trabalhar nesse sentido aqui, quando o homem diz não, né, o não do homem. Como o homem pode dizer alguma coisa assim nesse sentido. O texto da palavra do Senhor diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque na sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. O versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar uma carga que estava no navio e para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? No versículo 9 diz assim: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. No versículo 12, respondeu-se-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. E porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam,
porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. No versículo 17, nós temos: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te agradecemos por esse texto da sua palavra que acabamos de ler e pedimos ao Senhor que toque no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, de cada um que está vendo, ó Pai, e principalmente aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer através desse vídeo na vida de cada uma das pessoas. Pai de misericórdia, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque essas vidas, Senhor, e que nesta conferência não seja diferente, Pai, que o Senhor possa colocar as suas boas mãos sobre a vida de cada um e fale no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. O assunto que temos aqui é o chamado de Deus. E o tema é exatamente esse que temos aqui do lado, né? O não do homem. Quando o homem diz não a Deus, e às vezes todos, do modo geral, acabam dizendo não a alguma coisa com relação a Deus, e é isso que quero tratar com vocês. Nesse sentido, na nossa introdução, desde um princípio, meus irmãos, desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus continua de lá para cá, esse tempo todo, ele continua querendo se relacionar com o homem. Esta é a ideia de Deus, esta é a ideia do Pai. O Pai quer se relacionar e ele busca todas as suas formas para se relacionar com aqueles que são seus filhos. Então, desde o princípio, o que nós temos é um Deus que busca, né? Se relacionar com o homem. Nem sempre o homem aceita o relacionamento. Nem sempre o homem aceita esse relacionamento. Mas o homem sempre sofrerá com as consequências, né? As consequências das suas decisões. Então, quer dizer, nós tomamos decisões. Eu e você, nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio para tomar decisões. Mas quando nós tomamos as nossas decisões, nós somos responsáveis por elas. E as consequências que virão sobre essas decisões que nós tomamos também sobrevirão sobre as nossas vidas. E isso será terrível, né? Porque é muito complicado todas essas coisas, hein? A Bíblia demonstra a soberania e misericórdia de Deus no relacionamento com o ser humano. Ela mostra isso. E sempre você vai encontrar, né, Deus tratando de todas as maneiras, porque ele vai exercer a soberania como Deus, mas também tem misericórdia com o Todo-Poderoso, por causa do relacionamento com o ser humano que ele quer ter. Ele quer ter um relacionamento com você, ele quer ter um relacionamento comigo, e nesse sentido precisamos trabalhar. Trabalhando com esse texto há algum tempo, né, eu me deparei com essa expressão no texto hebraico, Devar Adonai. É o que está escrito aqui, Devar Adonai. Devar Adonai é palavra do meu Senhor. É isso que quer dizer que está no versículo 1. E esta palavra, Devar Adonai, a palavra Devar, principalmente, ela é correspondente à palavra grega logos.
E a palavra devar, ela quer dizer a mesma coisa que logos. E logos, quando estudamos logos no Novo Testamento, logos faz menção à pessoa de Jesus Cristo. Então, quando temos essa questão aqui, é uma palavra completa, que tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa palavra veio trazendo a Jonas aquilo tudo que ele deveria fazer. Como ele deveria fazer, de que maneira ele deveria fazer. Então, é uma palavra completa. E se você quiser se situar no tempo, isso aqui se encontra, né? Ele é filho de Amitai, que se encontra lá em 2 Reis 14, 25. O que precisamos entender é que essa palavra trouxe para Jonas toda a questão do seu chamado, da sua missão, o que ele deveria fazer. E quando Deus faz isso conosco, é algo assim muito completo. E às vezes nós somos melindrosos, somos pessoas difíceis e simples e temos dificuldade de entender. A tendência, então, é ir para o outro lado, como Jonas fez. Se do lado de cá fica Nínive, eu vou para o lado de cá que fica Tarsis. Eu vou exatamente para o outro lado, porque eu fiquei com medo do tamanho da missão que Deus estava me colocando. E isso é aquilo que Deus colocou na mão de Jonas. E ele esperava que fizesse isso. Ele esperava que Jonas desempenhasse aquele chamado missionário que ele recebeu e que ele fizesse isso e que ele entendesse isso. Tanto é que você vê no versículo 2, ele diz, dispõe-te. As palavras que nós temos no versículo 2 é dispõe-te, e a ordem é vai à grande cidade, né? Dispõe-te, quer dizer, se coloque à disposição. Você está à disposição do Senhor, você sabe o que é isso, Deus chamou você e você se colocou à disposição dele. Então, olha, veja como acontece na vida de Jonas. Dispõe-te e vai, né? E clama contra Nínive. É muito interessante. Não está dizendo aqui, vai lá e haja com misericórdia contra Nínive. Ele está dizendo, vai contra. E ir contra significa chegar a Nínive e falar do pecado. E pregar do pecado. Isso é o centro da missão, é chegarmos e pregarmos contra o pecado. Nós precisamos falar do pecado para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam adorar ao Senhor. As pessoas precisam adorar ao Senhor e elas não têm noção do que está acontecendo. Isso só vai acontecer quando nós nos dispormos e o Senhor nos encher com o seu espírito, e então vamos clamar contra. Esse clamar contra é falar contra a cidade, é dizer tudo aquilo que a cidade estava fazendo. E por isso Jonas ficou com medo. Quem não ficaria com medo? Quem não ficaria com medo? Quem seria a pessoa que não ficaria com medo de agir dessa maneira? Então, que você possa pensar muito bem sobre isso e entender muito bem que Deus, quando nos chama, Ele nos coloca uma missão, mas Ele também está junto comigo e com aquele que vai executar a missão do Senhor. Que o Senhor possa ajudá-lo a entender o seu chamado, a compreender. Veja a reação de Jonas. Jonas, ele foge. No versículo 3, ele foge da presença do Senhor e fez exatamente aquilo que eu disse. Se Nínive vier para cá, eu vou para o outro lado. Ele foge. E quando nós nos deparamos com o tamanho das coisas que temos que fazer, então, muitas vezes a expressão popular de hoje nós amarelamos. Que você possa entender que quando Deus chama, Ele vai junto.
que quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, estou lembrando lá na primeira viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo foi junto com Paulo para executar aquela primeira viagem. E que você possa ter essa maneira de compreender, que Deus possa lhe dar habilidade para entender um pouco a respeito do chamado que você tem. Então, o que pode ser entendido nesse sentido é que Jonas estava fazendo isso. Muitos de nós já fizeram isso e já foram passados a limpo toda a sua situação. Veja lá no versículo 4 e 5, Deus não aceita o não do homem. Deus não aceita. Se você tem um chamado, e se o seu chamado é para missões, ou seja, para o que for, se você tem um chamado, Deus não aceita não. Ele não aceita. E se você tem esse chamado, você vai ter que aprender a lidar com isso, a orar, a falar com o Senhor, a jejuar, a procurar compreender, e que o Espírito Santo precisa te dizer, porque Deus não aceita. Deus não aceita o nosso não. É impossível dizer não para Deus. E quando você vê no versículo 4 e 5, aquela tempestade acontecendo, e você imagina nessa época, os barcos eram de madeira e eram pequenos, não eram barcos grandes. Então imagina isso em alto mar, o que acontece com um barco que é pequeno e que a tempestade vem e aquelas ondas chegam a 10, 20 metros de altura e o barco tem que subir cada uma daquelas ondas, e por isso muitas embarcações afundam nesse tempo, quando tem uma tempestade. E no versículo 5 tem algo que eu quero lhe chamar a atenção, algo muito interessante que eu quero te chamar a atenção. Os marinheiros que estavam cuidando do navio, do barco, eles estavam com medo, cheios de medo. E esse medo, eles clamavam a cada um ao seu Deus. Cada um clamava ao seu Deus da forma que entendia, né? Gritando, clamando e pedindo, né? E lançavam ao mar carga, né? Coisas que tinham para que o barco ficasse mais leve, para quando acontecesse o momento do barco subir, o barco conseguisse subir e não virasse e afundasse. Então estavam fazendo todas aquelas coisas, né, para aliviarem o peso, e de repente eles percebem que Jonas está no porão dormindo. Jonas está dormindo. E como é que a gente pode pensar em alguma coisa assim, uma situação catastrófica dessa, e de repente uma das pessoas está lá dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Então, eu quero deixar esse versículo 5, dizer a você, deixa ele de lado aí, que mais tarde você vai compreender o que esse versículo 5 diz. Agora, a razão de Deus não aceitar o não do homem é isso aqui. Aquela tempestade veio e ela começa a ficar cada vez pior. E aí você veja, do versículo 6 a 8, o não do homem não prejudica apenas a si mesmo. E aqui eu quero abrir um parêntese dizendo a você o seguinte: quando nós tomamos uma decisão, nós somos responsáveis por essa decisão. E se é, por exemplo, um pai de família que toma uma decisão, essa decisão que ele toma, ele para uma coisa ou para outra, essa decisão, se for uma boa decisão que ele tomou, pautada na palavra de Deus, ele vai receber o retorno dela em bênção, em coisas como Deus quer fazer. Mas caso a decisão dele não seja pautada na palavra, seja uma decisão que ele tenha no coração, e ele toma uma decisão de fazer alguma coisa, seja lá o que for, mas não está de acordo com a vontade de Deus, essa decisão vai trazer consequências para ele, e essas consequências são muito perigosas. E aí o que eu quero que você entenda nessa situação toda é o seguinte: essa
essa consequência que vem, ela não será só dele, porque se ele é um pai de família, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer todas as consequências daquela má decisão que ele tomou. Então, isso é uma regra geral, e isso acontece em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, porque nós somos responsáveis. Então, as nossas decisões, daquilo que fazemos, se é uma boa decisão, será abençoada. Se é uma má decisão, ela seguramente vai trazer pesar sobre a vida daqueles que assim vão. Então, Deus o não do homem, Deus não aceita. E isso não vai prejudicar somente a ele, mas todos os que estão juntos conosco também. Porque, veja aqui, os marinheiros que estavam juntos estão sofrendo a consequência de uma desobediência de Jonas. Estão sofrendo a consequência de uma desobediência. E isso não está bem, porque veja do versículo 9 ao 11 o que acontece: reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Quando você pensa naquilo que está fazendo e errou, e fez uma coisa errada, e sabe que não devia ter feito aquilo. Quando você faz assim, então você precisa entender o seguinte: veja esses versículos de 9 a 11, o que eles falam. Ele se identifica e ele diz quem ele é. E quando ele fala isso, né, os homens ficaram então possuídos, né, daquilo, de medo, do que significava aquela atitude de Jonas em relação ao seu Deus e o que estava acontecendo com aquele temporal que estava ali. Né? Então eles ficam indignados e aí perguntam. No versículo 11 você vê lá, eles perguntam: o que faremos para que o mar se acalme? O que vamos fazer? O mar precisa se acalmar, porque senão nós vamos morrer. O que nós temos que fazer? Porque o mar estava cada vez mais tempestuoso. Então, nisso aqui você começa a ver os traços do arrependimento de Jonas, né? Quando ele reconhece o seu erro e ele diz quem ele é. A questão é questão de vergonha na cara, né? Como eu quero dizer, às vezes a gente está com as coisas às escondidas, fazendo coisa escondida, ou simplesmente ela está escondida dentro de mim, eu não quero fazer, né? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, e aí então o que ocorre? Eu preciso criar uma vergonha na cara e me arrepender do erro que eu fiz. Eu preciso passar por isso. Eu preciso me arrepender. É uma questão de dignidade. Então, eu digo a você agora, se você está indo por um caminho que é o oposto da vontade de Deus, repense a situação, porque as consequências serão fenomenais contra você. Ou contra mim, se estiver da mesma maneira, contra aqueles que estão colocando isso dessa maneira. Então, veja só as coisas que acontecem do versículo 12 a 14, o arrependimento. O arrependimento. O Jonas, o que ele fala? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Jonas tinha noção daquilo que ele tinha feito. Ele tinha noção que Deus havia dito para ele: vai fazer a minha obra. E ele foi para outro lado, fez de conta que não ouviu, tomou outra direção, porque não precisa dizer não. Entende? É só atitude. É só atitude. E quando a sua atitude é negativa, ela já vai dizer isso. Agora, ele sabia disso, né? Tomai-me e lançai-me, porque é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia disso. Então, o arrependimento move o coração de Deus. E Jonas está arrependido do que fez. E ele está buscando o Senhor, arrependido. Então, se você pensa que deveria ter feito alguma coisa, ou que há anos você já deveria ter feito isso e não fez, então chegou a hora de você compreender isso. Arrepende do seu caminho errado, da direção errada que você foi. Se arrependa disso, porque o arrependimento move o coração de Deus.
Deus. E ele vai mover esse coração a seu favor. E então, o que acontece? Deus aceita o sacrifício que ele fez. Eu lance-me ao mar, e ele aceita o sacrifício. Os homens remavam e esforçando por alcançar a terra e não podiam. Então clamaram ao Senhor, no versículo 14, né, como você entende lá: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos e não faça cair sobre nós. Olha o que acontece nesse versículo 14. Os homens que estavam no barco, lembra, há instantes atrás, eu lhe disse, veja lá no versículo 5, grava o versículo 5, confere agora comigo lá no versículo 5, esses marinheiros, eles oravam, estavam cheios de medo, e eles oravam cada um ao seu Deus. Agora, esses marinheiros, por causa do medo, por causa dessa tempestade, por causa desse tempo mau, eles estavam clamando ao Senhor e dizendo: ah, Senhor, rogamos, não pereçamos. Quer dizer, eles entenderam que Deus é que eles deveriam orar. Então, essa situação com Jonas também trouxe, por causa do arrependimento de Jonas, trouxe benefício para esse povo. Esse povo, então, está sendo abençoado por Deus, porque eles compreenderam, e eles dizem isso: não pereçamos, não nos faça cair sobre nós, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Então, veja que coisa interessante. Deus aceita o sacrifício no versículo 15, eles levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Acabou. Quem é que tem esse poder de fazer com que ondas enormes, de 10, às vezes de 20 metros, dependendo do tipo de temporal, possa se acalmar? O temporal vem na sua vida, meu irmão, vem na minha vida. E esse temporal, quando vem, eu lembro de muitos anos atrás, que a gente cantava um cântico, e era um cântico maravilhoso, porque eu sou um barco, e eu cantava: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e acalma o temporal. Então, que você possa entender isso, arrependido, coração arrependido, você move o coração de Deus. E quando move o coração de Deus, Deus aqui aceitou esse sacrifício no versículo 15, e eles lançaram Jonas, então, no mar. E aí, do versículo 16, vem uma demonstração de poder, né? E essa demonstração de poder, que eu posso comparar com o versículo 5, que você pode observar lá: levantaram Jonas e lançaram no mar. E no versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Então, a demonstração de poder de Deus levam pessoas à conversão. Então, tudo aquilo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Que você possa entender que não pode dizer não. Quando Deus chama, nós temos que entender o chamado o mais rápido possível. E eu não tenho como dizer não. E seguindo adiante, né, o que vai acontecer aqui nesse instante é o seguinte: Jonas vai ser tratado por Deus. Jonas vai ser tratado por Deus. E você olha lá no versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso aqui foi tão sério, que Jesus cita isso quando ele disse que ia ficar 3 dias enterrado. Então, pensa um pouco a respeito disso tudo que nós vimos aqui nesse vídeo, nessa gravação. Nós estamos observando aqui que Deus, ele faz toda a situação. Aqueles homens que foram envolvidos, eles no final são abençoados, porque Jonas se arrependeu. Então, que você possa compreender essa palavra e entender isso na sua vida. E entender que quando nós fazemos coisas erradas, Deus vai nos tratar. Ele vai nos tratar.
E quando Deus nos trata, Ele vai nos ensinar. E Ele vai ensinar a você cada detalhe. E depois que Ele terminar de ensinar, você e eu passamos por uma prova. E não tem como, Deus vai nos provar. Esse período de ensino de Deus chamamos de deserto ou de tribulação. Esse é o período que Deus está junto comigo e é o que vai acontecer nesse versículo 17, que Deus vai acompanhar Jonas dentro do grande peixe. E ele vai acompanhar para que haja transformação na vida dele. Então, entenda isso. E isso tudo é o período de deserto, é o período que ele está passando essa tribulação e ele precisa aprender. Depois disso, ele vai ser provado novamente. Então, essa é a regra bíblica que temos com diversas pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Então, se você entende o que eu estou dizendo, o capítulo 2 é o tratamento de Deus para Jonas. É o tratamento de Deus para Jonas. E Deus trata dele das mais diversas formas possíveis, e ele então entende e compreende, né, tudo aquilo que o Senhor falou. E no capítulo 3 de Jonas, você pode olhar na sua Bíblia, você vai ver que vem novamente o chamado do mesmo jeito. E veja lá, versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, veio o Devar Adonai novamente ao Senhor. E segunda vez, a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E qual foi a resposta de Jonas, depois que foi tratado pelo Senhor? Versículo 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante e diante de Deus, e 3 dias ele demorou para percorrê-la. Agora, quando a gente entende o medo de Jonas estava relacionado com o seguinte: a Nínive, capital da Assíria, os assírios eram extremamente violentos, homens de guerra, guerreiros, e eles não pensavam 2 vezes para matar alguém. E o que Jonas pensou, como eu vou lá e vou falar contra eles, que eles estão errados, e isso tudo, né? Mas Jonas não entendeu que Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que todos, Deus é maior do que qualquer problema, e ele não entendeu isso e não foi. Mas agora, depois de tratado por Deus, depois de passar pelo deserto, depois de passar pela tribulação, ele é provado aqui novamente, e ele vai e ele começa então a percorrer a cidade e a pregar contra ela, para que as pessoas pudessem se arrepender e que pudessem ser salvos. Então temos aqui uma história muito interessante. E eu quero que você faça uma reflexão sobre isso, pense um pouquinho, estamos para concluir, tá? O conserto, você quer se consertar? O conserto depende do reconhecimento do erro. Não existe conserto sem reconhecer o erro. Não tem. Você, para passar por esse conserto, para passar pelo tratamento, precisa reconhecer o erro. Precisa reconhecer o erro. Então, que você possa fazer essa reflexão agora. Veja, pensa, medite, feche os seus olhos e ouça muito bem todas essas coisas que foram ditas e entenda. E como é uma gravação, você pode ouvir novamente, se não entender. E aí o conserto vai depender desse reconhecimento do erro. E você reconhecendo o erro, né, temos outro ponto. Você quer se consertar com Deus hoje? Então eu lhe digo, onde você estiver, que você, reconhecendo o erro, se arrependa, que você coloque seu joelho no chão agora, nesse momento, coloca seu joelho no chão e vamos falar com Deus, vamos buscar a presença dele e ele vai agir na sua vida.
Ele vai agir na sua vida. Tenha isso como convicção e como certeza, porque isso aconteceu na vida de Jonas e vai acontecer na sua vida também, desde que você reconheça o erro que você cometeu e que você esteja arrependido e que você busque ao Senhor, você será tratado por Ele. E no final do tratamento você vai reconhecer, como Jonas fala no final, ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece isso no final do capítulo 2. Que você possa entender isso e compreender isso. Que o Espírito Santo faça isso acontecer na sua vida e que você realmente possa entender isso. Coloque as suas mãos sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, curve ela e comece a falar com o Senhor e começa a dizer a Ele, né, que Senhor, eu quero me consertar. Eu vou fazer uma oração e o Senhor vai cuidar de lhe abençoar e que tudo isso assim será feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor permitiu a nós, Senhor. Queremos te agradecer por esta palavra que lemos aqui da história de Jonas e quanto importante foi, que foi citada pelo próprio teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pai de amor, Pai bendito, olha para aqueles nesse momento, Senhor, que estão de joelhos, curvados, Senhor, diante de Ti e buscando, Pai, um tratamento específico do Senhor, que o Senhor cuide de cada um deles, que eles possam ser transformados, que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra na vida de cada um, que eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles, cada um deles, Pai, cada um deles possa reconhecer o erro, Senhor, e que reconhecendo o erro, prostrado agora, arrependido de ter tomado uma decisão errada na vida, que o Senhor agora, Senhor, os ajude com o tratamento a cada um, Senhor, que querem se consertar, e que eles possam, Pai amado, Pai bendito, ser tratados pelo Senhor e abençoados nessa noite, porque eles estão querendo se consertar com o Senhor. Pai, abençoa aqueles que agiram assim. Abençoa aqueles, Senhor, que ouviram a mensagem, eles também estão orando nesse sentido, Senhor. Visita cada coração, visita cada lar, visita cada um nesse momento e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa chegar diante de cada um para fazer a beleza, a maravilha da Sua obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja com você. E que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. E que você, depois disso, entenda o que vai acontecer na sua vida. Você será tremendamente abençoado. E o Senhor estará com você. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Né? E que Ele faça resplandecer sobre você o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos e os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.